dia a todos vocês, alunos dos terceiros anos. Estamos então iniciando o nosso ano letivo. Os terceiros anos vocês devem ter percebido já que é uma aula por semana apenas, tá? Temos bastante conteúdo, tá? Então, por favor, acompanhem os roteiros, né? Busquem entregar as atividades com pontualidade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar também entrando em contato através da plataforma do Classroom ou também através do e-mail institucional, tá? Esse capítulo do livro vocês vão ter a partir da página 232 no livro didático de vocês. Não vamos ver tudo nessa videoaula, eu vou estar dividindo esse capítulo provavelmente em 3 partes, tá? Então, hoje, o que nós vamos estar falando é sobre a definição, né, de desigualdades sociais e principalmente falando, né, sobre os elementos que se tornam os fatores determinantes dessa desigualdade social, tá? O que origina, na verdade, então, a desigualdade social, tá? Então, o capítulo do livro, o tema é estratificação e desigualdades sociais. Começando, então, o que nós entendemos por desigualdade social? É quando o indivíduo, né, ele é privado de ter acesso aos seus direitos ou aos recursos dentro de uma sociedade, tá? E claro que, em geral, podemos pensar imediatamente, talvez uma das desigualdades que mais nos choca, né? É a desigualdade social, a desigualdade econômica, né? Justamente ela se mostra através dos contrastes entre a pobreza, né, de muitos indivíduos que se encontram, a falta de acesso à alimentação, à água potável, ao tipo de moradia, né, o acesso à educação, se a escola é de boa qualidade ou não, né. Eu coloquei ali para vocês também a questão de gênero, né, as diferenças entre o papel dentro da sociedade do homem e da mulher. Muitas vezes também nós vamos perceber o que ainda existe o contraste entre as questões salariais, né? Muitas vezes o homem e a mulher desempenham a mesma função, mas o salário da mulher é inferior, né? A questão da raça também, né? Então, do grupo étnico que o indivíduo faz parte, tá? E aí eu coloquei digital. Hoje vivemos, então, uma era da tecnologia, mas nem todas as pessoas têm acesso à internet. Com certeza, o ano passado, né, a pandemia, ela demonstrou isso, né? Quantos os nossos colegas, de repente, não tinham como acessar as videoaulas ou a plataforma do Classroom para poder fazer as tarefas da escola, né? Tinham que ir à escola buscar um material impresso para estar fazendo essas atividades, né? Então, quando nós pensamos em desigualdade social, não podemos nem falar dela de forma singular, e sim plural, porque geralmente, quando nós pensamos sobre a desigualdade, ela não é apenas recorrente em um setor, né? Então, não é porque a pessoa não tem acesso à educação de qualidade, de repente ela mora bem, né? Ou ela tem um bom acesso à internet. Então, essas privações, elas em geral, elas estão interligadas, tá? E para a gente entender, então, essas desigualdades sociais, tá? Elas perpassam por 3 elementos centrais que eu coloquei ali para vocês.
estrutura social, a estratificação e a mobilidade, tá? Começando a falar sobre a estrutura social, o que significa isso? É o modo como cada sociedade se organizou, né, ao longo do tempo, tá? E não somente, vamos supor, de uma maneira geral, a sociedade mundial. Inclusive, algumas nações, especificamente, cada uma delas se organizou de forma diferenciada, tá? Então, que aspectos são analisados? O econômico, o cultural, o social, o político e o histórico. Quando falamos de Brasil, por exemplo, a gente vai perceber o quê? Que a nossa estrutura social, ela se baseou em cima do trabalho escravo, do patrimonialismo e do patriarcalismo. O que isso quer dizer, né? Trabalho escravo, próprio termo já nos diz, né? Então, durante um grande período da nossa sociedade, sabemos que o que movia o trabalho no nosso país, em grande parte dele, era o trabalhador escravo, ou seja, que ele não era remunerado, né? Especificamente, vamos estar falando do trabalho dos negros, né? Tanto nos canaviais, como também depois na produção do café, né? Entre outras atividades interligadas a essas. Antes mesmo dos canaviais e da cafeicultura, ainda a mineração, né, também que antecede todas essas duas, tá? Então a gente vai perceber que juntamente com essa forma de trabalho, né, que trouxe consequências aos negros, né, nós também tivemos outra característica que é o patriarcalismo, né, que justamente é quando o homem, né, ele desempenha a principal função na casa, por exemplo, né? Então ele é o chefe da casa, o chefe da família, mas isso não se estendia apenas dentro de casa, né? Se a gente parar para pensar também, os grandes barões do café ou os grandes senhores do engenho, né? Então eles tinham um poder que era desde da casa, né, até a senzala, e se estendia também no poder dentro da cidade ou dentro da sua comunidade, que também se confunde então com o chamado patrimonialismo, né? Então muitos desses coronéis mandavam na sua casa, na senzala, na fazenda, na cidade e nas prefeituras das suas comunidades, tá? E muitos deles, inclusive, ocupavam cargos políticos, então se confundiam, né? Tanto a esfera pública com a esfera privada, né? Dali se origina também o nepotismo, que muitas vezes encontramos dentro da vida pública das nossas cidades, né? E o que significa isso, nepotismo? É você justamente, né, dar cargos, muitas vezes, às pessoas da tua própria família, né? Cargos públicos, tá? Então, isso era muito comum dentro da sociedade brasileira, né? Então, quando nós não conseguimos separar o que é público do privado, sempre parece aquela velha questão, né, de quem ocupa esses cargos, eles estão fazendo um favor à sociedade, e não o inverso, de que eles estão trabalhando em prol da população, né? Então, casos, por exemplo, de corrupção, comumente a gente vai ver nesse sentido. O outro aspecto, né, que a gente vai observar, então, a partir do momento da própria construção da desigualdade, né, é justamente as pessoas que detêm maior poder político, detêm maior poder econômico, né, então eles vão estar em hierarquias dentro da sociedade, mais próximos ao acesso de direitos e recursos e,
quando a gente vai construir, então, como se fosse uma pirâmide, nós vamos perceber que eles vão estar na ponta dessa pirâmide. Então, nós vamos estar dividindo a sociedade conforme os recursos que ela tem acesso, né, ou aos direitos que ela tem acesso. Então, algumas pessoas dentro da sociedade vão estar no topo dessa pirâmide e outras na base dessa pirâmide. Por isso que eu coloquei ali a definição para vocês. É o modo como cada sociedade está dividida. Trata-se das camadas sociais que sobrepõem umas às outras, né? Então, dentro dessa estratificação, né, a gente começa a se questionar um outro fator, a mobilidade, tá? Mobilidade é a possibilidade do indivíduo sair de um extrato ou de uma camada dentro da sociedade indo para outra, ou para cima ou para baixo, né? Em geral, nós queremos melhorar, né? Então, subir dentro desse extrato, dentro dessa pirâmide, tá? Ou seja, subindo significa que temos mais acesso aos direitos e mais acesso aos recursos ofertados dentro dessa sociedade, tá? E aí eu coloquei ali para vocês que a mobilidade hoje nos parece uma coisa talvez um tanto quanto óbvia, né? Que não haja nenhum tipo de empecilho, né? Ou proibição, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, como das castas na Índia, os estamentos na Idade Média, ou até a gente citar, por exemplo, a própria sociedade açucareira do Brasil colonial. Isso não era uma realidade tão fácil, tão possível, né? Ou seja, o indivíduo, dependendo da condição que nascia, lá permanecia até, né, o fim dos seus dias, até o fim da sua vida, tá? Hoje, falamos em classes sociais, né, que o poder aquisitivo, o poder econômico que determina em qual estamento ou em qual extrato social eu faço parte, mas nem sempre foi assim, tá? Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? A casta na Índia, que justamente fazia com que se acreditava que o indivíduo, ele nascia dentro de um extrato social e lá ele teria que permanecer por toda a sua vida, né? Então, tem uma crença religiosa que determinava isso, tá? Botei aqui a sociedade açucareira, da mesma forma, né? Então, ao negro cabia aquela condição de escravo, né? E depois os homens livres já tinham uma condição um pouco melhor, mais favorável, e depois a elite, né, aristocrática no país. Na sociedade feudal também havia princípios onde a realeza, a nobreza, o clero estava então na ponta da pirâmide, com melhores condições, né? Então, de direitos e de acesso a recursos, e lá na pontinha, então, os chamados servos, né? Que tinham que, então, trabalhar, pagar impostos, etc. E também, dentro dessa divisão de estamentos, né? De camadas, também se tinha esse entendimento de quem detinha as terras tinha mais poder e era uma condição aceita porque eles tinham esse entendimento, né, divino, né, que Deus quis que fosse dessa forma, tá? Então é outro exemplo que eu trouxe para vocês. Até aqui nós encerramos, né? Fica então o entendimento para vocês do que nós podemos falar sobre o que são as desigualdades sociais, os fatores que determinam, tá? Citei alguns exemplos no passado, principalmente então dessa divisão por camadas, né? Dessa estratificação,
né, como sendo uma das causas da desigualdade, né, o fator das estruturas que são apresentadas, né, e da dificuldade da mobilidade existente ou não dentro da sociedade, tá? Ao longo, né, de alguns tempos, e fica então para a próxima, né, a gente falar sobre classes sociais, então, né, desse sistema capitalista que hoje nós vivemos, ok? Façam as atividades dentro do roteiro e qualquer dúvida é também só chamar. Obrigada, por hoje é isso.